Olá, seguidoras da rede pedagógica, olá, seguidores de programação acadêmica, né? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos fazer o fechamento do mini curso Educação e Emoção com o professor pedagógica. Eu já vou aqui procurando aqui o professor Lino para introduzi-lo nessa aula. Ele realmente fez, né, a todos vocês. Por exemplo, a Arliette Neve, interessante demais isso, né? O professor doutor Ilan Breman, ele trabalhava em hospitais contando histórias, né? Histórias para as crianças que estavam internadas. Um trabalho maravilhoso. Eu conheci outros projetos também semelhantes de palhaços, né, que iam para os hospitais para animar as crianças. E olha, sabia que o professor Lino também ele faz um trabalho pedagógico também em hospitais? Gente, é encantador esse trabalho que se faz, né, junto a crianças internadas, crianças que ficam em hospitais. Então, já que citei Belo Horizonte, quero mandar um abraço aí para as pessoas de Belo Horizonte, de BH, né, que nós amamos demais. Olha aqui, ó, algumas cidades que estão aparecendo: Itubaianinha, Sergipe. Forte abraço ao pessoal de Itubaianinha, em Sergipe. Olha aí, Mônica Juazeiro do Norte, forte abraço aí, gente. Olha, Sacramento, Minas Gerais, terra boa, hein, gente? Terra boa, isso aí. Contagem, olha só, sabia que a Érica é de Contagem? Isso mesmo, né? Uma cidade aí maravilhosa, Contagem, Minas Gerais. Quero também mandar um abraço aqui para Petrolina, Fátima Petrolina, forte abraço aí para vocês. Boca da Mata, parece que é Alagoas, né? Muito legal aí a cidade, Boca da Mata. Também um abraço para o pessoal do Maranhão, pessoal de Goiânia também, que é aqui perto de Brasília, pessoal do Rio de Janeiro. Eu, gente, sou de Mangaratiba. Eu já vi gente aqui na live de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço aí para o pessoal de Mangaratiba e também de toda a região. E aí também um abraço para o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Já estive aí, cidade maravilhosa. É isso aí, deixa eu ver se eu consigo introduzir agora o professor Lino de Macedo. Ele, gente, que já estava aí há mais tempo conversando com a gente. Ele reúne qualidades que são muito raras no meio acadêmico. Por quê? Além de ter uma formação vastíssima, ele estudou muito, né? Ele tem mestrado, doutorado, depois se tornou livre docente da Universidade de São Paulo. Ele, além de ter essa formação toda, ele tem muita sensibilidade. Uma pessoa que tem, né, as emoções muito sob controle, uma pessoa que se apresenta, que se expõe, uma pessoa que realmente é apaixonado por educação, especialmente por educação infantil. Então, quando a pessoa faz, né, trabalha na educação e trabalha com amor, como faz o professor Lino de Macedo, o resultado realmente é extraordinário. Ele vai trazer aqui, gente, um autor maravilhoso, o Erik Erikson. Vou colocar aqui o nome dele, tá? É um autor alemão, de origem judaica, e que também, olha só, tinha muita sensibilidade. Erik Erikson. Deixa eu colocar aqui direitinho. Gente, meu teclado aqui, deixa eu contar para vocês essa coisa bizarra. Ele está em alemão. Então, quando eu vou, né, digitar alguma coisa aqui, o corretor corrige em alemão, né? Então, coloquei aí Erik Erikson,
Deixa eu fixar aqui esse comentário. Esse autor, gente, ele desenvolveu uma grande sensibilidade. Eu vejo esse traço comum dele com o professor Lino. E sabe como? Ele começou a carreira dele de professor aos 25 anos, ensinando crianças arte, ensinando arte para crianças em uma escola em Viena, capital da Áustria. Se tornou uma pessoa muito sensível e fez uma pesquisa extraordinária sobre desenvolvimento infantil. Depois foi lecionar nas melhores universidades dos Estados Unidos. Vou tentar aqui mais uma vez introduzir o professor Nino, pedir para que, se não der certo, que a produção faça um teste com ele para checar, né, qual que é o problema que está impedindo a conexão. Onde, né, lecionou, onde surgiu o Sigmund Freud, né? Ontem, a professora Luciene Rego, que ministrou o minicurso Contos de Fadas e Educação Socioemocional, trouxe aqui a base da teoria de Sigmund Freud, né, que é lá da Áustria. Muito interessante. Ela falou sobre o id, ela falou sobre o superego e o ego, né? O id de um lado, o superego do outro, e o ego no meio, fazendo a coordenação, a regulação entre essas duas instâncias. Vamos tentar aqui ver se conseguimos, né, conectar o professor Lino de Macedo, tá, gente? E deixa eu explicar para vocês qual será o nosso plano de voo acadêmico nessa noite com o professor Lino. Ele vai entrar, vai falar meia hora, dando sugestões práticas para você que leciona com crianças. Como fazer na prática a educação socioemocional de crianças, né? Ele vai dar dicas aqui sensacionais e que vão fazer muita diferença em sua prática docente. Em seguida, nós vamos liberar uma aula, né? Essa aula já foi liberada, mas nem todos tiveram oportunidade de, né, assistir, de fazer. Então, vamos liberar essa aula para nós fazermos juntos. E agora tem uma novidade. Lá na plataforma do curso, você vai logar na plataforma do curso, né, que é www.rpead.com.br, e você vai baixar os slides dessa aula, tá? Então, primeiro nós vamos assistir uma aula de 17 minutos, que é a primeira parte. Você vai baixar os slides, você pode imprimir ou não, fica a seu critério, mas para você acompanhar a apresentação do professor. E logo em seguida nós vamos assistir a segunda parte, tá? Para quem já assistiu, não é obrigatória, tá? A atividade não é obrigatória, está na plataforma como facultativa, mas eu acho que vale muito a pena, depois dessa conversa aqui com o professor Lino, você que já viu até essas aulas, você fazer essa revisão e agora com a apresentação. Então, há duas apresentações na plataforma: a apresentação da parte 1, que é a primeira videoaula, que vai entrar primeiro, e depois a apresentação da parte 2. Eu sugiro que você, então, assista essa videoaula olhando para a apresentação, que você vai aproveitar melhor. Realmente está muito interessante, está extraordinária a apresentação do professor desse tema que é tão importante: educação e emoção. Pessoal, serão também oferecidas para todos vocês apresentações de outras atividades aqui da semana. Vai ficar tudo disponível na plataforma e você pode baixar para estudar. Eu sugiro que muitas aulas você possa refazer até para você melhorar o seu rendimento, tirar alguma dúvida, tá? E tem também os fóruns que são feitos no YouTube. Muita gente vai lá, pergunta, comenta, responde. Isso vai, então, ajudar, né, você a ter um rendimento melhor nessa quinta semana
rede pedagógica. Vamos tentar aqui mais uma vez introduzir o professor Lino de Macedo. Ele já está esperando já há algum tempo. Estamos aqui com um probleminha de conexão, mas agora está dando certo. Isso, agora sim, que beleza. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, professor Lino. Que prazer, né? Receber prazer você é meu. Mais uma vez. Então, muito obrigado aí por essa honra de estar com todos aí nessa última atividade da quinta semana pedagógica, que pelo jeito foi um grande sucesso. Eu pude acompanhar um pouco, mas olha, foi o suficiente para ver que o pessoal aproveitou, viu? Muito, muito bacana. Parabéns, Edivaldo, aí. E eu, em nome de todos, muito obrigado aí por esse oferecimento aí tão generoso em favor de um melhor ano letivo para todos nós, né? É muito bom ter essa experiência aqui de aprendizagem em rede, né? Uma comunidade de aprendizagem em que nós compartilhamos aquilo que nós temos de melhor. Né? Claro, perfeito. Lino, né? É uma referência aqui para a gente. E ele que vai falar hoje sobre a aprendizagem socioemocional na prática, né? Então, já falamos aqui de teoria, já até citei aqui o autor que o professor trouxe como referência, o Erik Erikson. Até gostaria, professor, que antes de começar, né, essa parte mais prática, que você resumisse um pouco, não é, os dois tópicos anteriores que já foram tratados aqui nesse minicurso Educação e Emoção. Então, Edivaldo, na verdade, assim, eu comentei no vídeo, né, um pouco sobre o que seria a aprendizagem socioemocional, por que isso é fundamental, né? Como eu lembrei, a escola tem dois grandes desafios, duas grandes responsabilidades, né? Ensinar conteúdos e ensinar a convivência num contexto de diferenças, de gestão de conflitos, de diversidade de opiniões, de gostos, de cultura, e de idades e referências, etc. E isso é fundamental porque, na verdade, a escola é uma pequena, grande comunidade que tem dentro de si a complexidade do social, né? Da cidade, da vida em comunidade, etc. Então, para mim, competência socioemocional tem a ver com esse conviver numa instituição com suas regras, com seus limites, com seu espaço, com seu tempo, com as suas responsabilidades e aprender as coisas que lá se ensinam, que lá se transmitem, que lá se ativamente trabalham, né? E a competência socioemocional está presente nesses dois compromissos da escola, né? Porque para aprender você tem que ter paciência, você tem que ter determinação, você tem que ter vontade, você tem que ter disciplina, você tem que ter respeito mútuo, você tem que ter atenção, você tem que ter foco, você tem que aguentar momentos que nem tudo está 100%, enfim. Então, são muitos desafios socioemocionais, né? Nem tudo é só alegria, você tem hora que você fica chateado, etc. E na convivência, obviamente, porque até eu gosto dessa ideia de se dizer socioemocional, porque, de fato, as emoções se expressam sempre num contexto relacional, interativo, né? De nós ligado com as outras pessoas e conosco mesmo. Por exemplo, muitas pessoas nem sempre gostam de si, nem sempre têm uma boa autoestima, como se diz. Isso tem consequências, né, Edivaldo? Quer dizer, como é que você aprende a conviver com você, com as suas características, a sua história, né? Com as narrativas que compõem a sua história de vida, né? Eu vi que essa semana se deu muito valor à questão das histórias, das narrativas, né? Nós temos lobo mau dentro da gente também, e a gente tem medo desse lobo mau dentro da gente, e também lá fora, né? E o que a gente faz quando a gente tem medo do lobo mau, né? Como é que a gente aprende a se proteger, a respeitar, a evitar,
né, a cuidar melhor, enfim. Então a gente falou um pouco sobre isso, falamos do Erik Erikson. Eu gosto muito do Erik Erikson porque, como ele trabalhou as emoções numa perspectiva do social e na perspectiva do ciclo da vida, né? Então, por exemplo, a problemática do adulto pleno, né? Dos colegas, portanto, que estão nos ouvindo, como gerar e gerir, como gerir uma vida na medida em que eles são adultos, são responsáveis pelas suas próprias ações, como gerar conhecimento, gerar filhos, gerar algo produtivo para a sociedade, não é mesmo? Nós, os mais velhos, se a criança lindamente conquista a autonomia, nós, os mais velhos, perdemos a autonomia, né? Passamos a depender dos adultos, dos outros, dos adultos que fazem a gestão da sociedade, dos nossos filhos e filhas, e etc. E você sabe, hoje, ainda que esse não seja o objetivo da nossa conversa, né, as crianças e velhos dependem muito dos adultos, né? As crianças por um motivo, os velhos por outros, e isso sobrecarrega os adultos, isso compromete os adultos, porque eles têm os seus desafios, os seus trabalhos, os seus compromissos, os seus interesses, mas eles têm aí velhos para cuidar, né? Pais, avós, pessoas da família e crianças, né? Porque as crianças nascem aí nessa fase bonita da idade adulta, né? Em que você tem toda a energia, tem projetos maravilhosos, né? Para si, para a sociedade, para as novas crianças que vão aí compor o mundo, para o futuro delas. Enfim, tudo isso é socioemocional, tudo isso implica educação, né? E hoje, né, Edivaldo, eu gostaria, talvez, da gente conversar um pouco de algo que está subjacente, pelo menos que esteve subjacente ao longo da semana, que é a problemática do desenvolvimento das competências no contexto da escola, né? E quando a gente pensa no conceito de competências, né, aí indo mais para uma parte prática, mas quando eu falo prática é uma reflexão sobre a prática, né? Então, quando a gente fala sobre a definição de competências, competência implica, né, mobilizar conhecimentos enquanto procedimento, né, tecnologia, né, saber fazer, saber lidar, por exemplo, com as ferramentas digitais, saber escrever, saber ler, resolver problemas, fazer cálculos, observar, né, postar-se em roda, discutir, conviver, como a gente tem falado, num contexto como a escola, ou essa pequena cidade, essa pequena grande cidade que preenche a vida aí das crianças e dos jovens tantos e tantos anos, né? Administrada e gerida pelos coordenadores, pelos professores, pelos funcionários da casa, né, pelas referências adultas, né? E se a gente for observar, por exemplo, Edivaldo, o conceito de geral de competências na BNCC, você vai ver que a maior parte dos termos-chave implica em competência socioemocional. Olha, valores, atitudes, habilidades socioemocionais, né? Aquilo que eu falei, disciplina, foco, atenção, suportar os momentos bons e os momentos difíceis no processo de aprendizagem. Isso tem a ver com socioemocional. Então, na verdade, ainda que seja um tema difícil, eu acho que essa semana ajudou muito a se pensar diferentes estratégias, diferentes possibilidades, né? O brincar, o contar histórias, o estar junto, né? A questão da diversidade, a questão enfim, muitas coisas foram ditas, né? A questão da fantasia, do sonho, né? Tudo isso é
caldo, vamos dizer assim, para o desenvolvimento socioemocional, né? Então eu queria falar um pouco, se não está demais, né? Eu sei que hoje é o último dia, nós estamos aí concluindo uma semana que foi puxada para muita gente, mas no ótimo sentido, né, Edivaldo? Então eu queria trabalhar com dois conceitos importantes: o professor mediador e o professor mobilizador, né? Porque se a gente for olhar o conceito de competências na BNCC, você vê que o termo é mobilizador, quer dizer, o professor, o gestor mobilizam. O que quer dizer mobilizar, né? É pôr em movimento, ativar, né? Estimular, sensibilizar, tocar professores, gestores, os pais, as famílias, a comunidade em volta da qual a escola está inserida, né? E, sobretudo, as crianças e jovens. E mobilizar para quê? Para desenvolvimento de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como eu falei, cognitivas, afetivas, mobilizar atitudes, né? Porque, por exemplo, aprender é uma atitude, né? Infelizmente, muitas crianças, por uma história de desigualdade, de injustiça, de medo, de falta de oportunidades, elas não se sentem no direito de aprender, elas não se sentem no direito de aprender as coisas da escola. Elas se sentem pouco incluídas, né? Elas não se sentem. Então, como é que você convence amorosamente uma criança que ela tem direito de aprender, não só por si mesma, mas por conta da vida social, né? A sociedade precisa que as crianças aprendam as coisas ensinadas na escola, as referências vividas e compartilhadas na escola, porque elas têm valor de vida, elas têm valor fora da escola, né? Como você sabe, a vida é longa, cada vez maior, e as crianças e jovens ficam aí até os 20, 25, alguns até os 30 anos. Depois eles têm toda uma vida fora da escola para, né, articularem, né, com a cabeça, com o coração e com o corpo, como dizia Pestalozzi, né? Com a cabeça no sentido, com o seu pensamento, com a sua inteligência, com a sua capacidade de falar, de comunicar, com o coração, né? Porque quem diz competência socioemocional, diz coração. Diz um coração que reverbera, né? que bate, né? Diante do outro, né? do semelhante, diante das coisas do mundo, né? E corpo, porque a gente age, né? Por exemplo, quantas ações vocês fizeram, vocês que organizaram a quinta semana pedagógica e os colegas que participaram intensamente, quantas ações tiveram que ser, quantas escolhas, quantas entregas, né, socioafetivas, porque eu queria, Edivaldo, falar um pouco sobre o cognitivo, só um segundinho, porque a palavra cognitivo, muitas vezes, ela é reduzida ao aspecto conceitual, intelectual. Mas, pelo menos para o Piaget, o conhecimento, aquilo que, do ponto de vista do objeto, se chama conhecimento, na perspectiva das pessoas, a gente fala cognitivo. Então, o conhecimento socioemocional é um senhor conhecimento. Ele é cognitivo nesse sentido, de que ele é um conhecimento que precisa ser traduzido numa prática. Precisa ser traduzido em ações, com as suas consequências. Precisa ser traduzido em sentimentos, em palavras, em toques, em movimentos, né? O conhecimento religioso, ele é algo de ordem espiritual, é uma entrega, é uma confiança, não é? É uma esperança que você deposita, não é? Em algo superior a você, mas ele supõe um conhecimento que se traduz numa prática, numa devoção, numa entrega,
numa entrega no melhor dos sentidos, numa confiança, né, numa esperança, num respeito por algo que é de ordem superior, né, que nos eleva, que nos enleva e que nos traz possibilidades. Então, o cognitivo, ele é também, o socioemocional é cognitivo nesse sentido, porque ele supõe conhecimento. A quinta semana pedagógica está oferecendo conhecimentos, experiências, práticas, atitudes, valores tão fundamentais, né, para se trabalhar na prática essa problemática da relação nossa com o mundo e com as pessoas, né? Por exemplo, nós estamos aí num contexto de pandemia. Todos nós estamos esperançosos de que, graças à vacina, a população será protegida e poderá voltar, né, com aquilo que se aprendeu, com aquilo que se viveu, se experienciou no contexto da pandemia, voltar para a vida, para a cidade, para a escola, né, para o encontro de diversas formas com as pessoas, etc. Né? Então, a tecnologia digital é um conhecimento também socioemocional. Né? É um conhecimento socioemocional. Então, por exemplo, Edivaldo, como é que os professores, como é que os pais, como é que as crianças constroem narrativas, histórias sobre esses tempos que ficaram em casa, que ficaram longe dos seus professores? Como é que elas falam da saudade, da chateação, porque muitas vezes o celular não funciona, a internet não ajuda, aquela interação foi cortada e você não pôde compartilhar uma experiência, não é mesmo? Como é que você reconta histórias? Como é que você entra em detalhes? Como é que você faz, né, desse acolhimento das crianças, agora voltando para a escola, mesmo que parcial, né, no sentido delas poderem falar sobre a sua vida, né, contarem as suas histórias, redimensionarem as suas histórias? Isso é socioemocional. Professor, e na sua videoaula, né, que daqui a pouco será liberada, você colocou, né, dentro dessa perspectiva aí de falar sobre educação socioemocional no contexto da escola, o senhor colocou a importância fundamental da esperança, né, para a criança pequena, especialmente. Eu gostaria, então, professor, que o senhor pudesse comentar um pouco, né, sobre essa centralidade, né, da esperança para a criança. E também tem um outro, né, que é bem próximo, um outro valor aí, que é bem próximo, né, que é a proteção, a segurança. Porque a criança, né, ela vai para o desconhecido, né, e ela, muitas vezes, não se sente segura. E por isso é muito importante que nesse bojo da educação socioemocional haja um acolhimento, né, e haja uma abordagem adequada para que a criança possa se desenvolver, não é mesmo? Maravilha, Edivaldo. Muito bem colocado da sua parte. Então, veja, olha, porque é o seguinte, né, gente? Por que hoje, veja, todas as crianças, quaisquer que sejam as suas condições sociais, físicas, cognitivas, afetivas, neurológicas, etc., têm direito à escola? Porque a escola, na verdade, tem, no século XXI, uma grande responsabilidade. Ela prepara a escola. Quando a escola, eu estou falando da escola fundamental, a escola até os 18 anos de idade, né? A educação básica, portanto. Porque se as crianças não aprenderem no contexto das suas casas, com os seus pais, com as pessoas com quem elas convivem na sua casa, e não aprenderem com a escola ou na escola, com os professores, com os gestores, com os adultos que trabalham na escola, não aprenderem coisas que são importantes para uma vida que segue depois da escola. Muitas crianças, você sabe, né, Edivaldo, muitas crianças não ficam até os 17 anos na escola. Eles, quando muito, ficam até os 15 anos. Eles
por diferentes razões, ou gravidez precoce, ou necessidade de trabalho, ou porque não se sentem aprendendo, não veem sentido de continuarem na escola, etc., eles abandonam, eles saem. E muitos jovens saem, abandonam a escola. Tanto assim que um dos grandes problemas no ensino médio é como é que você acolhe, como é que você dá sentido no contexto da escola para um rapaz e para uma moça que não vê sentido nela. Então, por isso, daí a coisa da esperança, né? O que é esperança? Né? Quer dizer, eu espero, eu acredito que aquilo que eu vou precisar para a vida, eu receberei na escola. Eu receberei com os meus professores, né? Os professores da educação infantil para as crianças pequenas, os professores de primeira a quarta série, né? no Fundamental 1, os professores Fundamental 2, e os gestores, os coordenadores pedagógicos, etc. Né? Então, porque um aluno, uma criança que não tem esperança, que não ganha esperança, que não se sente segura, que não se sente, que imagina que a escola é uma perda de tempo, é algo que não lhe faz sentido, o que sobra? Fala a verdade, porque, na verdade, a criança tem a família e tem a escola. Algumas crianças têm a felicidade de terem a religião, terem a Praça da Matriz, terem a vizinhança, terem a cidade como sustentáculos para a sua vida. Mas, predominantemente, é a casa e a escola. E você sabe, né, Edivaldo, muitas crianças, a casa não tem, infelizmente, muitos pais, por mais que desejem isso, trabalham fora, estão desempregados, estão subempregados. O máximo que eles podem fazer é oferecer uma casa com poucos recursos para os seus filhos. Uma casa insegura, sem água encanada, sem luz, sem esgoto, sem telefone, sem internet, uma casa apertada. É o máximo que eles podem fazer. Não estou criticando esses pais, eles tentam oferecer o melhor deles. Eles têm que trabalhar fora. Muitas vezes a mãe sai de casa às 5 horas da manhã e chega às 9 horas da noite. Então, ela não pode oferecer como ela gostaria, né? Porque ela precisa trabalhar. Né? Então, se a escola, não no sentido de substituir, mas se a escola não dá para as crianças esse sentimento de riqueza nesse sentido de possibilidades, de esperança, de futuro, e num presente com significado, não sobra nada. E é muito triste, né, Edivaldo, você ver crianças pequenas ou maiores que não tem esperança na vida, que não tem alegria na vida, que não tem ludicidade na vida, que não tem cuja vida não lhe faz sentido. Né? É triste isso. Então, por isso é socioemocional, você entendeu? Quer dizer, é social porque tem a ver com educação, tem a ver com cidade, tem a ver com comunidade, tem a ver com grupos, tem a ver com instituições, tem a ver com regras, tem a ver com oportunidades, tem a ver com direitos, né? Tem a ver com atitudes. Né? Por isso que felicidade, por exemplo, se a criança encontra na escola um professor, uma professora alegre, receptivo, bondoso, um professor que gosta de ensinar, que se sente preparado para ensinar, que tem recursos materiais porque a escola provê, que tem boa comida, tem gente viva lá circulando, que tem um ambiente rico de possibilidades e tal. Isso é felicidade, né, Edivaldo? Isso é felicidade, né? Então, a gente pode pensar pelo contrário, uma escola onde você tem medo de bala perdida, onde os professores têm um revezamento sem sentido, que você passa por vários professores, que você
vai lá, não sabe se vai ter aula porque o professor pode não estar presente, professores desanimados, se sentindo insatisfeitos, traídos, se sentindo mal preparados, se sentindo sendo professores porque não tem outras alternativas de vida. E isso é muito triste, né, Edivaldo? Isso é negativo, isso não é positivo, né? Por isso que eu acho que se você quer valorizar a criança, valorize o adulto que trabalha com ela, valorize o adulto que convive com ela, porque um adulto satisfeito, um adulto que se sente poderoso nesse sentido, não no sentido ganancioso, orgulhoso do termo, mas um professor que se sente qualificado como ser humano, né? Como gente, como profissional, como alguém que pode dar, né? Você sabe, o magistério é uma profissão de cuidado, de amor, né? É uma profissão de responsabilidade. Hoje a escola, né? Em outros tempos já não foi assim, né? Hoje a escola a escola e a família, obviamente, é quem inicia a criança e o jovem no mundo, nas coisas do mundo, nas possibilidades do mundo, né? Agora, se na escola e em casa esses aspectos são fracos, são poucos, são confusos, são imprevisíveis, não tem coordenação, é triste isso, você não acha? É muito triste isso, é muito ruim, né? Por isso que a educação é emoção mesmo, por isso que esse binômio, ele é um binômio da esperança, um binômio da alegria, da possibilidade, porque nós somos o que nós sentimos, né? Se você se sente bem, se você se sente seguro, se você se sente amado, se você se sente valorizado, se você se sente reconhecido, se você é respeitado nas suas diferenças, na sua história de vida, etc., você se sente bem. É claro, a vida tem altos e baixos, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior, a gente tem dia que está doente, está sadio, nem sempre, mas enfim, se eu tenho essas alavancas, né, eu aguento uma vida com as suas vicissitudes, né, com os seus altos e baixos, com o seu, enfim, né, vocês trabalharam muito com histórias e contos e tal. Os contos lindamente falam disso, não é mesmo? Do bem e do mal, dos acontecimentos, do desenrolar das coisas e da esperança mesmo que está envolvida nas histórias, né? É verdade, gente. E para a gente é uma honra muito grande, né? Ter aqui o professor Lino de Macedo, não só ministrando a formação Educação e Emoção, mas também participando de outras formações, de outros minicursos. Outro dia, a professora Magda Soares também disse, olha, eu acompanho vocês, estou acompanhando, parabéns lá pelo trabalho. Que maravilha. Muito legal, né? E, professor, nossa, realmente, assim, é fantástico. Eu quero destacar aqui o que você disse, até vou aqui desligar um pouquinho aqui os comentários para o pessoal fazer print e talvez fazer uma hashtag, né? Se você quer valorizar a criança, valorize quem cuida dela. Essa frase realmente é emblemática, né? Essa frase é emblemática. Se você quer valorizar, né, a criança, valorize o professor ou a pessoa que cuida dela. Você pode imaginar hashtags aí, subir. Faça um print aí com o professor Lino de Macedo, distribua nos stories aí, vamos difundir aí esse conhecimento. E já são, gente, mais de 90 mil, quase 100 mil inscritos nessa quinta semana da Rede Pedagógica. E todo dia cresce mais, o evento fica gravado, né? Então, dezenas, centenas de milhares de pessoas vão acessar esse conteúdo e vai fazer muita diferença. E olha que eu nunca vi ninguém falando isso, né? Estou vendo agora aqui o professor Lino falando que a escola é um lugar de se construir a esperança para as crianças.
para as futuras gerações. Então, quando a gente vai, né, professor, organizar nosso planejamento, quando a gente vai para esse encontro de vida com as crianças, nós temos que saber que nós temos essa responsabilidade de semear a esperança. Muito bom, professor Lino. Professor, nós, na verdade, não vamos encerrar hoje, nós tínhamos programado isso, mas o professor José Pacheco, né, ele teve um problema de saúde, e nós adiamos a palestra dele para amanhã, eu não sabia. Às 19 horas. Mas ele já está bem, né? Ele já está bem. Espero que ele esteja bem. Está bem, teve um probleminha, né? Todos nós temos, né? Temos sim. E um abraço para ele, viu? Eu gosto muito do Pacheco, ele é fantástico. Fantástico, né? Amanhã eu vou falar, para mandar o seu abraço para ele, professor. Mas fique tranquilo, você pode fechar o seu argumento aqui. E na hora, professor, se você quiser encerrar, você fique bem à vontade, porque realmente para a gente aqui, para a rede pedagógica, quanto mais tempo nós tivermos aqui com você, melhor. Realmente está muito rica a sua apresentação. Então, Edivaldo, eu pensei assim, para terminar, né, e falar dos imensos desafios que as crianças... Porque olha que coisa linda, né? A criança e o jovem precisa ter um presente rico, auspicioso, esperançoso, saudável, né, amistoso, amorável, porque as crianças e os jovens são o presente e o futuro do mundo, né? Quando, por exemplo, as crianças de hoje estiverem com 30 anos, estiverem com 40 anos, portanto, no seu lugar, eu, por exemplo, já não estarei mais aqui, e muitos de nós, né? Então, a pergunta que a gente faz é: que mundo nós estamos entregando para essas crianças, para elas saberem lidar no futuro para ele? Que formação nós estamos dando para ela? Que referências que nós estamos dando, né? Veja você, as crianças e todos nós temos direito a uma vida bem-sucedida e responsável pelas ações, etc. Nós enfrentamos desafios e gostamos de enfrentar os desafios e, se possível, dar conta deles, na medida do possível, né? Conviver com a diversidade. Outra coisa, veja, a natureza, né, cada vez mais nós temos problemas muito interessantes e difíceis de serem lidados. Globalização, problemas com clima, sujeira na água, a questão da perda da biodiversidade, né? A questão da desigualdade. Nem sempre nós sabemos conviver com a diversidade, e a diversidade é cada vez maior, maravilhosamente, né? A pobreza, né? Infelizmente, nós temos cada vez mais um aumento da pobreza, né? Conflitos e várias formas de violência. Eu não quero falar de coisas assim tão pesadas agora no final, mas o fato é que como é que a gente aprende a ser, então, cooperativo, criativo, saber lidar com conflitos, lidar com o estresse, com a nossa vulnerabilidade de uma forma positiva, né? E veja, nós somos parte da natureza, mas os seres humanos, eles são o motor mais significativo do mundo, porque o ser humano tem o poder de salvar o mundo, recuperar o mundo, ou então destruí-lo cada vez mais. Então, o que é a família, o que é a escola, o que é a sociedade, o que é a saúde, o que é o sistema jurídico, o que é o sistema religioso, o que nós, adultos, estamos fazendo no sentido de, quem sabe, prepará-los para tomarem melhores decisões, não só para a sua vida pessoal, sua própria vida, mas para a vida das coisas do mundo, né? Por isso que
O socioemocional, ele é muito bacana. Ele é bacana porque é social, no sentido de que é parte do mundo, é parte das outras pessoas, é parte da convivência, é parte de um enfrentamento de conflitos, etc. E é emocional no sentido de que essas energias, esses pensamentos, esse sentimento, esse coração que pulsa no sentido positivo, no sentido negativo, que pulsa no sentido do melhor, do pior, etc., etc., isso faz diferença, né? Então, se nós podemos ter experiências construtivas, se nós podemos ter histórias para contar, para viver, que deem, e eu vou insistir nesse termo, que deem esperança para nós enquanto pessoas, enquanto partes do mundo, que coisa maravilhosa, né? E aí vem a responsabilidade, até eu queria falar agora um pouco de você, Edivaldo. Eu acho muito bacana quando você tem pessoas como você e outras tantas que eu conheço, que formam formadores. Porque se os formadores, eu estou chamando de formador os professores, os gestores, os coordenadores pedagógicos, os pais, enfim, os adultos que cuidam das crianças, dos jovens, de si mesmo, que cuidam da sociedade, né? Porque se os cuidadores não tiverem pessoas que pensem, que organizem possibilidades de aperfeiçoamento deles, eles ficam muito sozinhos. Eles ficam muito fechados nas dificuldades do dia a dia. Então, eu acho legal quando você tem oportunidade de se encontrar, de ouvir coisas bonitas, assistir palestras interessantes, poder ler textos, poder ser estimulado e poder ser reconhecido, porque, veja, muitos professores, infelizmente, não se sentem reconhecidos na sua profissão. Infelizmente, no Brasil, ainda, eu acho uma pena isso, né? Eu, por exemplo, Edivaldo, olha, por exemplo, se você perguntar quem é você, sabe que a melhor qualificação que eu gosto de receber? Professor. Professor. Para mim, esse é o melhor qualificativo que identifica o meu trabalho, porque eu gosto da ideia do professor, sabe? Do professor. Não quer dizer que seja uma profissão melhor do que outras. Ela é tão digna quanto as outras e tão importante. E quando eu falo professor, nesse sentido o gestor é um professor. Ele é um professor de uma instituição. Ele toma decisões em favor de uma instituição, do melhor para ela. Ele a protege, ele cuida dela, ele busca recursos, ele gera recursos, ele administra problemas. Os coordenadores pedagógicos, por exemplo, são fundamentais para a vida da escola, não é mesmo? Ele tem um papel de lidar com as famílias, com os professores, com as coisas da escola, junto com o diretor e etc. Então, os formadores dos formadores, como é o caso seu e de tantos outros que nós temos no Brasil, felizmente, pessoas altamente qualificadas, empresas, instituições porque isso significa dar suporte, você entendeu? Porque quem tem essa profissão de ensinar, ele precisa de suporte, precisa de reconhecimento em todos os sentidos, né? Então eu acho muito, muito bacana, sabe, Edivaldo? E não sei se você quer falar mais quer que eu fale mais alguma coisa, senão eu dou uma boa noite para vocês e mais uma vez cumprimento por essa iniciativa muito bacana. E olha, Edivaldo, sem querer te atropelar e sobrecarregar, eu tenho certeza que todos já esperam pela sexta. E eu quero ver como é que você vai... Porque você fala assim, eu gostei desse quinta semana pedagógica, né? Quero ver como é... essa assim... Tomara que você possa pensar, vocês aí possam pensar um tema muito, muito bacana também, muito interessante e que preencha aí necessidades dos professores, né? E sem contar, né, Edivaldo, só para
em homenagem ao recurso que possibilita o nosso estar juntos, né? O ensino do século agora, desse ano e dos anos seguintes, e já do ano passado, é um ensino híbrido, né? É um ensino em que o presencial e o digital são partes de um mesmo todo. O professor continuará com a sua presença física, com seu cheiro, com seu calor, enfim, com o seu corpo, né? E junto com as crianças, a sua escola fisicamente, mas também ele poderá otimizar a sua atuação pedagógica com recursos digitais, né? Por exemplo, ele poderá escolher momentos para fazer a sua formação, ele poderá escolher melhores horários, melhores condições para ele continuar a sua formação, compartilhar com colegas experiências, construir uma memória, né, um portfólio das suas atividades, compartilhar problemas, compartilhar soluções, né, e ter uma atuação coletiva, cooperativa, né, criar um contexto de solidariedade, né, porque todos nós, cada vez mais e mais, fazemos parte de um mesmo todo. Então, o ensino híbrido, né, o que eles chamam de blended learning, que é essa aprendizagem em que você mistura aspectos, né, da cultura digital, que você maneja tão bem, né, Edivaldo? Eu estou aí aprendendo ainda, mas recursos da cultura digital e, obviamente, os recursos da vida conjunta, né, da vida junta, né, e isso é muito bacana, né, e o socioemocional está presente nessas duas formas de estar juntos, estar próximos e compartilhar uma mesma questão, que é uma educação de preferência socioemocionalmente bem gerida, bem sustentada, né, pelo carinho, pelo respeito, pelo amor, pela amizade, pela esperança. Não é, muito bom, professor. Gente, olha, estamos aqui com o professor doutor, né, da USP, Lino de Macedo, ele que realmente é uma pessoa muito importante para o desenvolvimento, né, para a teoria, para os estudos do desenvolvimento da criança no Brasil, uma referência aí quando os grandes jornais querem pesquisar uma pessoa que realmente, né, conhece desse assunto, eles vão atrás do professor Lino de Macedo, professor. E ele disse que, olha, que a escola tem que ser um lugar de esperança, um lugar de respeito e um lugar de reconhecimento. É muito legal isso que o professor está dizendo. Professor, você me deu aí a deixinha para fazer uma última pergunta, já não quero tomar o seu tempo. Realmente, se deixar, a gente fica aqui, né, a noite toda te ouvindo, porque realmente é muito bom. E eu passando, até quero dizer isso, gente. Olha, uma dica para vocês. Existem algumas pessoas, né, das quais eu gosto de ficar perto, gosto de ouvir, tá? Pessoas que eu considero muito sábias. Não é? Aquelas pessoas que não precisam estar nem dando aula. Basta que você ficar perto delas que você vai se enriquecendo, vai captando a boa energia. E o professor Lino é uma dessas pessoas, né? Então nós vamos sempre estar com ele aqui na rede pedagógica, porque não é apenas um grande professor, é também uma grande pessoa. Professor, uma última pergunta aqui, professor. Eu sei que você tem muito isso, que é essa sensibilidade, né? Eu acho que o professor, para ajudar a construir uma escola, né, que semeie esperança, respeito e consideração, né, o reconhecimento, essa escola precisa de professores, né, de gestores, gente, até mesmo de cantineiras, né? Eu, na minha vida escolar, né, eu tive muita relação com as cantineiras. São pessoas, né, que ensinam a gente também, né, pessoas sábias dessas que eu mencionei agora há pouco. Todo mundo que trabalha na escola, né, tem um papel importante a cumprir na educação socioemocional. Mas, professor, o autor que você citou na sua aula, gravada e também aqui, o Erik Erikson, não é? Ele começou como professor de artes ali,
e perceberam que ele tinha muita sensibilidade com as crianças, não é? Então, eu gostaria que você comentasse, né, como é que nós podemos desenvolver essa sensibilidade com relação, né, às crianças e como que nós também podemos desenvolver esse hábito de observar, coisa que ele fazia muito. O próprio Piaget fez muito isso, né? Sim, estava sim. observando ali, né? É isso, professor. Então, é uma bela pergunta, Edivaldo. De fato, a sensibilidade, né? Porque, olha que interessante, o Piaget, baseado num grande autor chamado Waddington, que é o criador da epigenética. A epigenética é a que fala da importância da relação da genética do genótipo com o fenótipo. Ou seja, nós somos uma combinação das influências do meio, da riqueza do meio ou da pobreza do meio e da bagagem genética que nos constitui. Hoje, por exemplo, na agricultura, na suinocultura, se trabalha muito com epigenética no sentido de melhoramento das condições de vida dos animais, etc, etc. E sobretudo, nas relações humanas também, né? Então, o que o Piaget dizia, né? Não basta o estímulo. É importante também levar-se em conta a sensibilidade de resposta das crianças ou das pessoas. E o que quer dizer sensibilidade? Veja, as crianças estimulam o professor. Elas estimulam o professor fazendo o que fazem. Pode ser algazarra, pode ser não prestar atenção na aula, pode ser tudo. Positivo, negativo. Ou seja, elas se apresentam. Qual que é a sensibilidade do professor para observar, né? Para sentir, para ver o que está acontecendo, para refletir, para perguntar, né? Para estabelecer relações. E quem sabe, né, com essa sensibilidade, ele possa fazer intervenções positivas que favoreçam o desenvolvimento das crianças. E aí, que coisas desenvolve a sensibilidade? Uma é a convivência. A convivência entre as pessoas. E você sabe muito bem, vocês valorizaram muito isso sabiamente essa semana, né? As coisas da arte, a música, a literatura infantil, né? A dança, o teatro, né? O esporte, o jogo, né? As brincadeiras, a roda de conversa, né? Os contos, a construção de narrativas, o desenho, né? São todas formas que sensibilizam, que tocam. Porque se você é tocado, se você se deixa tocar, algo reverbera, algo repercute e te pede uma atuação. Inclusive, nós temos que ter sensibilidade não só para saber o que fazer, mas também para observar as consequências do que a gente fez. Porque muitas vezes nós, professores, somos muito atropelados pelo que fazer no dia seguinte. Somos muito atropelados por demandas que não nos deixam, né? É isso que chama experiência. Experiência é você ser atravessado por aquilo que aconteceu, com sensibilidade. E, portanto, deixar que aquilo te toque, sensibilize. Porque, senão, a experiência acontece, mas não passa, não reverbera, não fica, não repercute, não sinaliza. Então, muitas vezes nós somos atropelados por um dia a dia, por uma correria, né? Por isso que não tenhamos pressa para recuperar o tempo perdido. O tempo não foi perdido, ele foi vivido de uma forma diferente. Foi vivido por uma situação que ninguém previu, que ninguém queria, uma situação que mexeu com a vida de todo mundo, de muitos sentidos, né? Bom, e foi isso que nos tocou de março do ano passado até agora.
E sabiamente, com sensibilidade, nós vimos quantas pessoas, né, profissionais da saúde, políticos, etc., agentes sociais, escola, os professores, com sensibilidade, tiveram sensibilidade para enfrentar uma situação difícil, insuspeitada, nova, desconhecida. Alguns professores ficaram sobrecarregados? Ficaram. Alguns pais e famílias ficaram sobrecarregados porque não sabem substituir os professores, ajudar, não tem tempo, não tem recursos. Muitas crianças ficaram chateadas porque perderam o tempo da escola, perderam aquela convivência, a alimentação, a segurança, o gostoso de estar na escola. Sim, é verdade tudo isso. Mas tudo isso, se a gente tiver sensibilidade para fazer disso uma história que deixa marcas, no melhor dos sentidos, que cria acontecimentos que fazem sentido para nós, que muda a nossa vida numa boa direção, ótimo, ótimo. Então, eu diria que a gente não perdeu um ano, a gente ganhou um ano com novas possibilidades, com novos problemas, com problemas insuspeitados, com desafios enormes. E, infelizmente, muitos morreram, muitos adoeceram, mas o fato é que a gente tem que ter agora um coração, né? A gente tem que ter agora uma cabeça e tem que ter agora um corpo que faz dessa experiência de forma sensível, de forma inteligente, de forma qualificada, de forma discutida, de forma criticada no sentido de criteriosa. A gente, quem sabe, agora, com a experiência vivida nesse ano, ter um ano, quem sabe, melhor, né? E eu acho que, nesse sentido, foi muito auspicioso se ter uma semana de reflexão, de estudos, de escuta, de compartilhar formas de pensar, né? Dois aspectos que são fundamentais, como se viu bem ao longo da semana, né? Que são a educação, porque sem a educação nós não nos socializamos, não nos tornamos humanos, e a emoção, o sentimento, né? O deixar-se tocar de forma sensível pela experiência, pela aprendizagem, de fazer disso um jeito de pensar, quem sabe, melhor, e agir melhor, de forma mais responsável, mais querida, mais assumida, né, Edivaldo? E é isso que eu espero que possa acontecer para nós todos ao longo desse ano. Muito obrigado, Edivaldo. Um abraço e um beijo para todos vocês aí, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós, né, estamos realmente muito agradecidos, professor, né, porque realmente a sua palavra nos atravessou, né, como uma flecha. Nós ficamos aqui realmente sensibilizados e vamos, né, sair dessa formação, né, maiores, né, mais sensíveis e também com muito mais aprendizado. Muito obrigado, professor. E, né, obrigado você, a vida retribua você aí por todo, né, esse ensinamento, né, que você compartilhou aqui na quinta semana na Rede Pedagógica. Obrigado, Edivaldo. Um abraço para vocês. Um beijo, hein? Tchau. Tchau, até mais. Tchau. Gente, incrível, né? Esse é o professor Lino de Macedo. Gente, vocês não sabem, né? Não sabem, né? A formação que o professor Lino tem. É muito certificado, muitos diplomas, né? Ele realmente é um dos professores mais graduados do Brasil e tem essa sensibilidade todas, né? E nós aprendemos muito aqui com ele nessa quinta semana Rede Pedagógica, marcante, né? Então, veja, é um ensinamento, né? São palavras, né, bem construídas que nos atravessam como uma flecha, né? Que nos marca, uma experiência realmente que nós vamos levar para a vida toda. Isso que é, né, o aprendizado em rede. A aprendizagem em rede é isso. Nós não sabemos muito bem
como vai terminar. A gente faz muito planejamento, mas quando nós vimos para cá para conversar com vocês, dialogar com vocês, né? Essas lives são lives interativas, tudo que vocês falam aí nos comentários é levado em consideração. Então isso faz, né, uma mistura, uma combinação realmente, né, de muita energia, de muito poder mesmo. Então você ajuda a fazer, né, essa formação, que é uma formação viva, gente, e que não está no mercado, é grátis, é 100% grátis, então todo mundo pode participar. O ensino tem que ser assim, gratuito, né, acessível a todos, universal. Então quem quiser aprender, aqui na Rede Pedagógica, vai aprender. Então vejam, nós aprendemos nas semanas anteriores, gente, que o objetivo fundamental, né, da educação é fomentar, é promover a vontade de aprender, né? O desejo de aprender, né? A ânsia, na verdade, né? O desespero até de aprender, querer aprender sempre, não é mesmo? E agora o professor Lino nos mostrou, né, descortinou uma outra questão que eu acho que também é tão importante como essa vontade de aprender, que é o que, gente? Desenvolver a sensibilidade. Isso é fundamental. Vejam, o que falta hoje em muitas pessoas é a sensibilidade. Não é? Vejam a riqueza do que disse aqui o professor Lino, citando Jean Piaget. Não adianta você, não é, desferir, vamos dizer, não adianta você produzir os estímulos se a outra pessoa é incapaz de sentir. Olha que interessante isso, né? Que nós pensamos, vou criar os estímulos, vou fazer uma aula, né, que vai ser envolvente. Você chega lá, faz, se esforça, sua, né? Mas os alunos não reagem, porque não tem a sensibilidade. Então, como é que você constrói a sensibilidade? O professor Lino nos mostrou aí o caminho das pedras, não é? Esse vínculo, esse relacionamento, esse entregar-se, né, ao seu trabalho, aos seus alunos, a fazer tudo o que você fizer, ó, com todo o coração. Quero até aqui, né, parabenizar a Érica, que esteve aqui esses dias todos. A semana vai terminar amanhã, mas nós já estamos entrando aqui, né, em clima de despedida. A Érica, ela se entregou completamente aqui para entregar para vocês o melhor, né? Entregar o melhor possível. Não é? Então, quando você se envolve no que você está fazendo, de maneira que você passa a fazer parte do seu projeto, né? Na verdade, uma questão é você fazer uma aula, a aula está fora de você. Agora, quando você faz de todo o coração, essa aula, ela passa a envolver você. Ela passa a ser uma coisa só com você, e isso é fantástico, e isso é fundamental, né? Então, vocês que estão aqui na quinta semana da Rede Pedagógica, eu tenho certeza que a experiência foi muito rica. Gente, deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Nós começamos, né, a fazer a semana Rede Pedagógica, a primeira delas foi bem, né, no começo da pandemia, estava todo mundo assustado, e nós resolvemos fazer uma formação online em que esse assunto pandemia não ia entrar. Mas nós vamos fazer aqui uma festa de aprendizagem e não vamos falar de pandemia. Gente, funcionou demais, a gente se curou, a gente, né, fez muitas amizades, nós aprendemos muito e começamos um movimento que nós perdemos o controle. Nós planejávamos, né, fazer uma formação para 15 mil pessoas, na melhor das hipóteses, né? E hoje a Rede Pedagógica está alcançando mais, né, a Semana Rede Pedagógica está alcançando mais de 100 mil pessoas. Na terceira semana foram mais de 130 mil educadores, né, formadores aí, como disse o professor Lino de Macedo. E vai crescer mais porque é bom, né? Na verdade, nós vamos constituindo aqui a Rede Pedagógica como uma grande escola, uma grande comunidade. Escola no sentido de que as regras que regulam o mundo lá fora não vão regular aqui dentro. Aqui nós precisamos de ter toda a liberdade para pensar, para ensinar, não é? Nós não temos aqui segundas intenções,
Aqui vai ser um espaço neutro, né, para que possamos realmente desenvolver ao nível máximo, a potência máxima, as nossas potencialidades, não é? As nossas capacidades. E vocês aí que trabalham com crianças, não é? Viu? Olha só que grande honra, né? Eu disse para vocês que o professor Lino de Macedo é uma grande personalidade. Só de você ficar perto dele, você já vai crescendo, não é? Crescendo sem parar, não é mesmo? E o que ele disse aqui? Ele disse que, não é, o título que ele mais, né, gosta, de que ele mais gosta, que ele mais aprecia, é o de professor. Então, quer me honrar? Ele disse, me chama de professor. Olha que legal. Então, você que é professor, você que é educador, né, sinta-se aí, né, valorizado, né, sinta-se reconhecido, porque você merece. Pessoal, só para resumir aqui mais um pouco, né, o professor falou da escola se estabelecer como um locus, né, como espaço em que a criança, né, vai ter o quê? Esperança, onde ela vai ser respeitada e onde ela vai ter o quê? Reconhecimento. Na verdade, se você pensar bem, todos nós, todo indivíduo, toda pessoa precisa, né, desesperadamente de reconhecimento, não é? E dos crimes, né, mais atrozes, né, que existem hoje e existiram na humanidade desde sempre, é o crime de sonegar às pessoas reconhecimento. Não é? Às vezes tem uma criança ali mais pobre, mais sujinha, e o professor que não tem uma educação socioemocional, não é, adequada, ele vai ignorar aquela criança. Não é? Ele vai perguntar, chamar a participar da aula só as demais crianças, e vai deixar aquela ali mais sujinha, mais pobre do canto. Isso é sonegar, né, reconhecimento a uma pessoa. Isso é machucar a pessoa, é destruir uma pessoa. Quantas vezes, gente, eu, por exemplo, né, às vezes, lecionando na escola, ficava até um pouco mais tarde, de repente chegava, né, a faxineira da escola para limpar a sala, né? Eu ficava ali até atrapalhando, que eu demorava um pouco para sair da sala, mas chegava. Gente, eu ia conversar com a faxineira da escola. Eu, professor, né, de uma escola, de uma universidade, e ali tinha a faxineira. Gente, e o tanto que eu aprendia com a faxineira? Aprendi muita coisa com ela. Você acha que não? E muitas vezes as pessoas passam perto de uma faxineira, né? De uma pessoa que está ali catando um lixo, de uma pessoa que está pedindo, e sequer nota essa pessoa. Então nós precisamos, né, reconhecer, né, os nossos alunos, desenvolver essa capacidade, essa sensibilidade de dar a cada um o que lhe é devido. E todos merecem, né, ser reconhecidos. Gente, o professor Lino nos provocou aqui sobre a sexta semana, não é? Ele disse o seguinte, né, olha, para se desenvolver a sensibilidade, né, tem que ter o quê? Arte, esporte. Gente, ele praticamente adivinhou aqui o tema da sexta semana, né? O tema da sexta semana é arte, movimento. Olha, vai acontecer a sexta semana Rede Pedagógica entre os dias 22 de maio e 30 de maio. Você já pode se inscrever, tá? Arte e movimento. O que nós vamos trabalhar na sexta semana? De um lado, né, a arte e educação, a educação para as artes, né, em todas as suas dimensões, e do outro lado, né, a educação do corpo, do físico, a educação física, né, e também os campos, né, próximos à educação física. Vai ser um encontro realmente extraordinário. Prepare, né, porque essa vai ser a sexta semana a mais movimentada de todas elas, e com muita arte. Vai ser muito bacana, tá certo? Você já pode se inscrever. Gente, olha, nós estamos aqui hoje, encerrando o penúltimo dia. Amanhã temos apenas uma live com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Ele não pode ficar sem dar o recado dele. Ele é uma pessoa de... né? Vocês já leram, gente? Vocês já leram um autor conhecido como Boca do Inferno? Gregório de Matos, né? Existia lá no século XVI lá um autor chamado
Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Sabe por quê? Ele falava aquilo que vinha à cabeça, aquilo que ele queria falar. E, basicamente, o professor José Pacheco é assim. Ele não quer nem saber. Ele fala aquilo que ele acha que deve falar. Né? Por exemplo, ele vai criticar, não é, uma educação estruturada em aulas, né, aulas fechadas, aulas compartimentadas. Ele acha que a escola pode fazer muito mais pelas crianças do que ficar só dando aula. Vocês não podem perder, né, o desafiador, o provocador, professor José Pacheco, da Escola da Ponte, em Portugal. Ele vai trazer aqui para a gente, por exemplo, né, como que a educação socioemocional ela é administrada na Europa, na União Europeia. Vai ser bem legal, você não pode perder. Então, estamos aqui encerrando essa live, tá? Nós temos hoje ainda sorteios. Vocês podem ir em www.semanarede.com.br/sorteios para participar de todos os sorteios. Vamos sortear camisas, né, da Rede Pedagógica, vamos sortear livros do professor, né, Celso Antunes, livros do Ilan Breman, livros autografados. Você não pode perder, tem muita coisa legal lá nos sorteios, tá certo? Então é isso aí, pessoal, já vamos encerrando aqui e fiquem aí, né? Fiquem bem, fiquem tranquilos e parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho educacional que vocês desenvolvem junto às crianças. Boa noite, daqui a pouco voltamos com Érica Adespiel e sorteios. E amanhã, 19 horas, José Pacheco, né? Aqui, encerrando a 5ª semana Rede Pedagógica. Gente, peraí, não vou ainda. Eu vou escolher aqui 3 pessoas que vai ser a minha amostra desse universo, né, todo de milhares de pessoas que vão assistir essa live, que estão fazendo a Semana Rede Pedagógica. Vamos lá. Sônia.Almeida. Sônia.Almeida, Eliette Vieira 185. E a terceira pessoa que eu vou tomar aqui como amostra é a Isabel Viviane. Isabel com 2 L's no final, Viviane. Olha só, no nome de vocês, eu mando um abraço, tá? Mando um beijo, não é? Manda tudo, energias boas, tudo de bom para todos vocês que estão participando dessa formação. Gente, amanhã, 19 horas, nós temos aqui mais um encontro, né? Mais um momento riquíssimo de aprendizagem que vai ficar na história. Vai nos atravessar aqui como flecha. Tchau, gente.